Olá, professor. Nessa apresentação eu vou demonstrar o nosso trabalho 3 da disciplina. O meu nome é Gustavo Guila e vamos seguir agora para a apresentação de fato. Bom, esse trabalho, como já sabemos, ele é uma continuação direta do trabalho 2. No trabalho 2, foi desenvolvido o analisador sintático, responsável por validar a estrutura do programa e gerar a árvore sintática abstrata, também conhecida como AST. A partir dessa base, como foi pedido, o objetivo do trabalho 3 é implementar duas novas etapas do processo de compilação, a análise semântica e a otimização de código. Em resumo, agora o sistema não verifica apenas se o código está escrito corretamente do ponto de vista sintático, mas também se ele possui um significado válido, detectando erros relacionados a variáveis e tipos. Além disso, foi implementada uma etapa de otimização que simplifica a AST antes da execução. É, Bom, antes de apresentar as funcionalidades desenvolvidas nesse trabalho, eu vou contextualizar rapidamente a estrutura geral do projeto. No trabalho 2, foi implementada toda a parte de análise sintática. A partir de uma sequência de tokens, o parser era responsável por validar a gramática da linguagem e construir a árvore sintática abstrata, ou AST, que representa a estrutura do programa de forma hierárquica. Essa AST ela passou a ser a base para todas as funcionalidades desenvolvidas no trabalho 3. Tanto é que o trabalho 3 é basicamente uma implementação extra dentro de toda a base do 2. As principais adições do trabalho 3 foi a classe Semantic Analyzer, que eu vou já mostrar. Ela é responsável por percorrer a AST, realizando verificações semânticas e construindo a tabela de símbolos. E temos a classe Constant Folder. Ela é responsável por aplicar a otimização de Constant Folding, foi uma das que foi pedida, diretamente sobre a árvore. Além disso, o fluxo principal de execução foi atualizado para integrar novas etapas, executando primeiro a análise semântica e somente quando não são encontrados erros, realizando a otimização e geração da ST. Bom, agora nós vamos de fato começar a explicação da análise semântica, que é o foco do trabalho 3. Nós temos aqui a classe Semantic Analyzer, como eu havia falado, que é a primeira funcionalidade implementada para o trabalho 3. Basicamente, ela vai percorrer a ST utilizando um padrão semelhante ao Visitor, e cada tipo de nó ele possui um método específico responsável por sua validação. Aqui nós temos esse método Visit, que ele basicamente identifica o tipo do nó encontrado e encaminha o processamento para o método correspondente, certo? Nós temos a tabela de símbolos, tá aqui, que ela é representada por um dicionário, onde nele são armazenadas as variáveis declaradas e seus respectivos tipos. Essa estrutura ela é utilizada durante toda a análise para verificar a consistência do programa. Agora, nós vamos explicar um pouco cada método. Nós temos aqui esse método visitLet. Por exemplo, quando uma declaração ela é encontrada, o sistema verifica se a variável já existe. Se ela estiver registrada na tabela de símbolos, um erro semântico é gerado. Caso contrário, o tipo da expressão é determinado e armazenado. Nós temos aqui o visitor assign, o visit assign, que além da declaração de variáveis, nós também temos a validação de atribuições realizadas após a declaração, né? Essa responsabilidade ela ficou concentrada nesse método visitAssign. Quando a atribuição é encontrada, o primeiro passo é verificar se a variável já foi declarada anteriormente na tabela de símbolos. Caso a variável não exista, o analisador ele registra um erro semântico informando que ela não foi declarada, certo? Tá aqui o erro, esses dois erros, na verdade. Se a variável existir, o analisador então obtém um tipo da expressão que está sendo atribuída e compara esse tipo com o tipo registrado para a variável.
Se os tipos eles forem incompatíveis, um novo erro semântico é gerado. Por exemplo, se nós tivermos uma variável inteira e tentarmos atribuir um valor booleano, a atribuição ela vai ser rejeitada. Um exemplo, por exemplo, seria let x igual a 10, e x a gente tenta atribuir um true. Não vai funcionar. Nesse caso, a variável x ela foi declarada como inteira, mas posteriormente recebe um valor booleano. O método visitAssign ele detecta essa incompatibilidade e registra o erro correspondente. Agora passando para o método visitVar, que é esse em questão. Bom, quando uma variável ela é utilizada, o analisador consulta a tabela de símbolos. Se a variável não existir, é registrada uma mensagem de erro indicando que ela não foi declarada. Aqui se encontra a mensagem de erro. Agora temos aqui o método o visitByNop. Basicamente aqui vai ocorrer uma verificação de tipos. Operações aritméticas elas exigem operandos inteiros. Operações lógicas exigem operandos booleanos. Comparações exigem tipos compatíveis. Caso alguma dessas regras seja violada, o erro é registrado para a exibição do usuário. Aqui estão as três definições para operações aritméticas, operações lógicas e operações relacionais, que são as comparativas. É, e aqui está a definição de cada uma dessas operações, que no caso são as operações lógicas, é, as operações aritméticas e as operações comparativas, são essas aqui, certo? E nós temos if, while, block, return, call, index. E agora nós vamos para a parte da explicação da otimização, que no caso eu utilizei o constant folding. Vamos lá. A técnica escolhida, como eu disse, foi o constant folding ou a dobragem de constantes. E aqui nós temos a classe principal, que é essa fold by nop, que é binary operation. E o funcionamento é relativamente simples. O algoritmo ele percorre a árvore recursivamente e quando encontra uma operação cujos operandos são constantes numéricas, ele calcula o resultado durante a compilação, certo? É, Nós temos aqui os operadores em si e, por exemplo, 3 mais 5 é substituído por 8, ao invés de ter que fazer o passo do 3 mais 5. Da mesma forma, o 5 vezes 2, por exemplo, ele vai ser substituído por o 10. Como o processo é recursivo, expressões maiores também podem ser reduzidas completamente. Agora vamos passar um pouco para os casos em si, que nós temos a continuação do trabalho 2. E aqui nós vamos ter os três casos novos, que são o 13, o 14 e o 15. Bom, nós temos aqui, né, esses três casos. Eu vou mostrar especificamente o 15, mas depois eu irei mostrar o programa rodando e os três casos novos de análise semântica. Primeiramente, o 15 é esse, certo? E basicamente a expressão é 3 mais 5 vezes 2. Ela vai ser reduzida para 13. Com isso, a ST final ela possui menos nós e uma estrutura mais simples, que foi o que foi pedido, né, como parte da nova implementação. Aqui eu vou explicar um pouco do Run All. Ele teve umas mudanças com relação ao trabalho 2 e eu vou falar delas agora. Primeiramente, o parse ele vai gerar ST. Em seguida, a análise semântica ela vai ser executada agora no trabalho 3. A tabela de símbolos ela vai ser impressa, certo? E caso existam erros semânticos, eles são exibidos e a execução segue para o próximo caso de teste. Ele não vai ser feito plotada a imagem, como foi.
pedido no trabalho 2 e eu continuei a mesma ideia. Somente quando não existem erros é que a otimização ela vai ser aplicada. Por fim, vão ser geradas as imagens. Após tudo isso, vai ser gerada uma imagem da ST original e da ST otimizada. Ah, bom, agora nós vamos aqui para a demonstração dos novos casos, certo? Primeiramente, nós temos aqui o caso 13, que é esse. E nesse exemplo, nós temos uma variável utilizada sem a declaração prévia, que está aqui, onde a variável não declarada, a ST foi construída, porém houve um erro semântico, a variável x não declarada na linha 1. Um analisador ele identificou corretamente o problema e exibiu a mensagem de erro semântico correspondente. No caso 14, nós tentamos realizar uma operação entre um booleano e um inteiro. O sistema ele vai identificar corretamente essa incompatibilidade de tipos e vai impedir a continuação da otimização. No caso aqui, é, erro semântico, operação de soma inválida entre booleano e inteiro na linha 1. E, enfim, nós chegamos no último caso, que é o caso 15. Nesse caso 15, nós temos uma expressão formada apenas por constantes. Nele, especificamente, a análise semântica é concluída sem erros. E em seguida acontece a otimização, certo? E está aqui mostrando as árvores geradas, a original e a otimizada. Nós vamos ver agora os dois casos. Aqui nós temos a árvore original e basicamente está acontecendo a operação de soma, que no caso é 3 mais 5 vezes 2. E na otimizada, como a gente já havia falado anteriormente, ele vai cortar esses nós e vai deixar somente o necessário. No caso, ele cortou todos os nós de soma, multiplicação e deixou só o resultado de toda aquela operação, o que realmente otimizou e diminuiu a quantidade de passos. Bom, então, concluindo o trabalho 3, ele basicamente adicionou ao compilador uma etapa nova de análise semântica e uma etapa de otimização. Foram implementadas como pedido a tabela de símbolos, a verificação de declaração, verificação de tipos, tratamentos de erros semânticos e otimização por constant folding, que foi a que eu escolhi das três. Além disso, o sistema ele gera uma versão otimizada da ST e plota ela e faz a comparação com a árvore original, né? No caso, eu fiz a comparação. Dessa forma, o objetivo proposto pelo trabalho, acredito eu que foi alcançado com sucesso na minha implementação. Espero que você tenha gostado e obrigado pela atenção.